Bom dia. O nosso grupo ele é composto por mim, Gustavo, e pelo Isaac, certo? E a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de conservação integrada e como a gente chegou, né, a caracterizar, certo? A área que a gente escolheu é na região nordeste, de Capuí, Ceará, certo? O perímetro dela é 1.400 metros, dando aí, em média 10 hectares, certo? A sua declividade, ela é uma declividade leve, é considerado um terreno plano, ou seja, não tem a necessidade de um cálculo de uma curva de nível, de uma implementação desse manejo, certo? Essa área, ela é um solo virgem, digamos assim, ou seja, nunca foi usado como na agricultura, certo? E pode passar, já. E entendendo a importância da conservação, a gente entende como manejar o nosso solo com eficiência, certo? A gente reconhece a importância e a gente entende a influência do manejo, né, na nossa, na nossa área. E tudo isso é reflexo das aplicações que a gente faz, né, a maneira como a gente lida com o nosso solo, com a nossa área, a maneira como a gente entende o clima, as condições, né, que ele está imposto ali e os processos erosivos, né, que são reflexo justamente desse clima, dessas circunstâncias e que é o que a gente quer amenizar, né? Para evitar processo de degradação do solo, né? Da água, do, enfim. Bom, pessoal, falar um pouco para vocês aí sobre a nossa metodologia, né? Basicamente, de uma forma bem resumida, a gente usou esses três tópicos aí, né, para fazer toda a nossa análise, mas conforme os nossos estudos, né? Então a gente usou aí o Google Earth, né, que aquela primeira imagem na qual a gente viu que a gente usou para delimitar, né, a nossa área específica ali, saber quantos metros quadrados ela tem, quantos hectares, como a gente vai poder trabalhar. E como a gente pôde ver também ali, né, uma área próxima ao litoral, então é uma área ali que sofre, né, sobre pancadas de ventos, ventos muito fortes ali naquela área também. E para isso, para que a gente pudesse ter um auxílio maior sobre essa condição climática, a gente usou, né, o Climadata, aí, que é um site que nos informa aí, de uma forma bem resumida aí, né, sobre a questão do histórico dos fatores climáticos, que como o meu companheiro aí, meu amigo, falou aí, que é uma área virgem, né, por não ter sido utilizada anteriormente, mas a gente sabe que tem os impactos ambientais, impactos climáticos também nessa área, então para que a gente possa entender o que está ocorrendo naquela área, a gente usou esse mecanismo, essa forma aí para que a gente possa extrair o melhor do histórico dessa área. E a gente também usou aí, né, uma empresa aí que é bastante conhecida na nossa área, que é a Embrapa, né, que nos informa aí uma forma técnica, né, uma forma científica, uma forma mais específica na qual a gente possa ter um melhor entendimento e saber como melhor aplicar também as melhores ferramentas, digamos assim, as melhores aplicações para aquela área, né? Então, aqui é um gráfico, né, que a gente retirou justamente do Clima Data, né, que de uma forma bem resumida aqui, né, nos mostra aqui o que acontece com suas reações climáticas naquele local, né? Nessa faixa vermelha aqui a gente vê sua alteração de temperatura, né, que ali varia entre seus 26 a 28 graus Celsius, mas se tratando de Nordeste, se tratando da nossa condições climáticas, a gente sabe que tem dias, né, que pode facilmente aí passar dos seus 34 graus, 35 graus, né? Então, decorrido disso, a gente poder ter um entendimento de qual melhor cultura aplicar ali, se é vegetal ou se é animal também, né? Para que a gente possa melhor se adequar àquelas essas condições climáticas a nível de temperatura, como também a questão das chuvas, né, que é justamente representada por essas barras azuis. Aí aqui a gente vê, né, como uma questão anual, a gente vê que vai do mês de janeiro
ao mês de dezembro, aí representado por esses números que estão abaixo, que vai de 1 a 12, né? Então, aqui a gente pode destacar esses 2 meses, os meses de março e os meses de abril, que são os meses que mais ocorre o período de chuva ali, né? Então, para que a gente possa ter um entendimento também melhor dessas condições, para que a gente possa fazer o manejo adequado também quando chegar esse período do ano, né? Nesse mês aí de março, de abril, para que a gente possa fazer a nossa conservação do solo, para que a gente possa evitar outros impactos e também qual tipo de cultura a gente pode implementar nesse mês. E já a gente vê aqui a partir do mês de junho, né, uma queda aqui, uma redução grande aqui, uma redução bastante significativa da questão das chuvas, né, chegando aqui no mês de setembro praticamente zero as condições das chuvas, que nos indica aqui que a gente vai precisar de um mecanismo de irrigação, né, um sistema de irrigação, dependendo da cultura, a gente poder avaliar qual melhor se aplica para que a gente possa manter a cultura, para que a gente possa manter essas terras produzindo da melhor forma. E, de acordo com as nossas amostras, de acordo com os nossos estudos, né, a gente chegou à conclusão que toda a nossa área, que se trata de uma área que é, é o neossolo, né, predominante nessa área. Então, a partir disso, a partir desse conhecimento, da análise do nosso solo, a gente pode ter um melhor direcionamento no que a gente pode trabalhar com forma de manejo desse solo, para que a gente possa melhorar esse solo, para que a gente possa produzir melhor, de uma forma mais eficaz, né? Então, a gente viu, através dessa amostra, né, que a gente precisa fazer uma correção de acidez, porque a gente sabe que o neossolo é um solo bastante ácido, né, que também tem uma questão de alumínio, que a gente tem que fazer a correção de alumínio também nesse solo. E por esse solo também ser um solo mais arenoso, né, tendo aí um baixíssimo quantidade de silt e de argila, a gente poder fazer um incremento de adubação, né, botar matéria orgânica nesse solo para aumentar a sua fertilidade, porque a gente sabe que a área fértil, o que dá fertilidade ao solo, é justamente a condição da argila. E como se trata do neossolo, a gente vê que a questão da argila é pobre, podemos dizer assim, então, para que a gente possa estar enriquecendo esse solo, como também a questão da irrigação. Por ele ser um solo arenoso, ele retém pouca água, por causa dos seus macroporos. Eles têm mais macroporos do que microporos. Então, para que a gente possa fazer todo esse manejo do solo adequadamente, para que a gente possa melhorar também essa questão da porosidade, para que a gente possa reter melhor também essa irrigação. E para que a gente possa ter de uma forma mais específica, de uma forma mais direcionada, a gente decidiu classificar a nossa área pela capacidade de uso, né? Que a gente sabe que foi dividida essa classificação é dividida em 4 partes, né? Em grupo, em classe, subclasse e unidade de uso. Então a gente viu que era viável a gente fazer isso para que a gente tivesse uma direção melhor, para que a gente não ficasse, podemos dizer assim, perdido, né, no que fazer naquela área. Então a gente resolveu usar esse método para que a gente pudesse ter uma direção melhor e algo específico, né? E mediante a isso a gente classificou a nossa área com esses seguintes grupos aí que vocês podem ver, né? O primeiro grupo aí a gente botou o grupo A, né? Que é uma área que a gente tem, que a gente pode usar da forma aí que a gente escolher, né? A gente vê aí que é uma área que pode ser para uso animal, uso de pastagem, para reflorestamento, para vida silvestre, para culturas anuais também, né? Que a gente pode usar de diversas formas essa área. E a gente classificou ela na classe 2, né? E justamente aí vem falando dos limites da nossa área, né? Que é para que a gente possa ter uma prática mais simples de controle na erosão aí, para que a gente ajude a manter esse solo para que ele não venha ocorrer degradação nele, né, e que a gente possa assegurar o uso agrícola dele de uma forma anual, de uma forma periódica, ao longo dos anos aí. E a gente botou ele também na subclasse S, que fala justamente do que a gente falou na nossa análise da amostra
do solo, né, que fala justamente da limitação relativa do solo, que a gente veio aí, né, que é justamente a questão da textura arenosa que o nosso solo representa, a baixa retenção de bases e de água ali, de líquido naquele solo, entre outros. Então, é algo já direcionado e algo bem mais para especificar mais, né, que é justamente a unidade de uso, que a gente separou duas aí, que é basicamente isso, né, que é a textura arenosa, na qual a gente tem que trabalhar nesse solo para aumentar a fertilidade dele, e como também a baixa retenção de bases, né, de sua saturação por base, para que a gente possa ter um controle melhor, para que a gente possa ver e qualificar melhor o nosso solo, para que a gente veja os viés e as opções melhores para que a gente possa extrair o melhor desse solo, dessa área. Pois é, pessoal, dando continuidade aqui à nossa classificação, a partir da classificação da capacidade do uso da terra, a gente resolveu implementar a calagem, né, para poder fazer aí a correção da acidez, certo? A gente também buscou o uso de plantas de grande porte ao redor da área, nas delimitações da área, para poder conseguir barrar o vento, né? Que é um problema de uma que causa degradação, né? Certo? A implementação de cobertura vegetal pelo nosso solo, dessa área que a gente classificou, seja um neossolo distrófico e um solo também mineral, com muito macroporo, a cobertura vegetal e a adubação verde, ela vai ajudar ali a incrementar nutriente, a proteger contra os processos erosivos, certo? E a rotação de cultura, ela vai ajudar na diversificação, né, da microbiota do solo, né, na proteção do próprio solo contra os intempéries, certo? E vou passar. Outra prática que a gente pensou foi o consórcio de culturas como milho com feijão, né? Feijão com mamão, algumas frutíferas, né? Pra... Pensamos também em plantar na nossa área, fazer uso de hortaliças, como bem meu amigo Isaac falou em relação ao à irrigação, né? Por quê? Porque uma área equilibrada, uma área diversificada, é uma área que vai fornecer as qualidades necessárias, as características necessárias para a gente poder produzir com qualidade e quantidade, né? Para a gente evitar justamente o que tem aí como vocês podem bem ver nessa foto, né? Uma área também bem aplanada, mas sem a cobertura vegetal, isso aí pode me causar até uma vossoroca, né? São, são reflexos de processos erosivos decorrentes de chuvas, né? Caminhos preferenciais da água que formam perda de, perda de, perda de nutrientes, né? A perda química do solo. Enfim, esses foram basicamente posso dizer, as profilaxias que a gente entrou em concordância para poder melhorar e equilibrar ecologicamente o nosso solo, a nossa área. Bom, pessoal, chegando à conclusão, né, desse trabalho aí que sobre a importância, né, da gente fazer essa conservação integrada do solo, os meios que a gente utilizou, né, da melhor forma, buscando essas informações específicas para que a gente, de certa forma, né, para que a gente não chegue num ambiente, numa área na qual a gente vai trabalhar e fique perdido, né? E de acordo com esse estudo, de acordo com o conhecimento de histórico, climático, na qual a gente viu o decorrer desse trabalho,
né, a gente vê o quanto é importante para que a gente possa ser direcionado, para que a gente possa, entre as opções, né, a gente possa fazer as melhores escolhas, evitar aí gastos desnecessários e produzir mais com mais qualidade sem degradar o solo, né? Mantendo ali a conservação do solo e produzindo com a melhor qualidade possível. E aqui está a nossa bibliografia na qual a gente pesquisou. E é isso, pessoal. Tenham um bom dia. Espero que vocês tenham gostado. Mas até mais, pessoal.